passei o link para vocês da aula 2 sobre o cut no Meet. O comando cut, a ideia dele é o que o próprio nome diz, cortar. Ele é muito usado para você quando você tem múltiplas linhas em que elas têm um delimitador claro, por exemplo, uma vírgula ou um tab ou um espaço que seja. O trabalho dele é fazer o corte e separar em colunas e te dá uma maneira de você trabalhar com essas colunas, mais ou menos como se fosse um Excel. Vou dar um exemplo aqui de como ele funciona. O comando cat, ele traz o gato inteiro, que no nosso caso é o arquivo. Tá aqui. Eu tenho... Pera aí, que tem alguém batendo. Aí, permitir. Fala, meu bruxo, de buenas? Opa, de manhã? De boinha? Já tô até gravando aqui. Ah, tá gravando? Beleza. Então depois você me passa. Então, o comando cut, ele funciona para você cortar com delimitadores e escolher as colunas. Um exemplo dele é esse arquivo, com o comando cat. Eu trago o gato inteiro, ou que no caso é o arquivo, e tá aqui ele. Aqui é um exemplo. Nós temos nome, o número do documento, o telefone, os endereços e e o endereço no final, separado ainda por uma vírgula aqui para ajudar. Quem quiser baixar esse arquivo, ele está aqui, cadastro.csv, no link da aula. Vou mandar mais uma vez ali para vocês. Aqui. Se quiserem acompanhar também, eu já vou mandando as dúvidas. Então, vamos colocar para funcionar. Aqui eu já vou apresentar também um dos principais recursos do Linux, que é o pipe, o operador de pipe. O que ele faz? Ele pega algo que você acabou de processar e já joga para o próximo comando processar também. Lembra que eu comentei na última aula que o operador, que o Linux é como se fosse uma caixinha de ferramentas, uma caixinha de Lego, várias pecinhas que você encaixa uma peça na outra até ter o resultado que tu quer? Que tal o exemplo? Eu rodo o cat, ele me traz o arquivo. Se eu colocar um pipe aqui e cut, ele já vai pegar o arquivo todo e jogar para o cut. Vamos ver como ele funciona. O cut, ele precisa de um delimitador para saber pelo que ele vai cortar. Se nós olhar o arquivo aqui, tu vê que ele é separado por vírgulas. Cada informação está em uma vírgula. Esse formato se chama CSV, que é Common Separated Vírgula, sei lá como é, mas é arquivo separado por vírgula, CSV significa. Alguns lugares vão trazer um ou outro caractere diferente, tipo uns 2 pontos, eu já vi. Qual outro? Ponto e vírgula, não 2 pontos. Já vi CSV separado por ponto e vírgula, enfim. Cada arquivo vai trazer a sua peculiaridade, mas o mais comum mesmo é por vírgulas. Então, "-d" é o delimitador. Entre aspas, eu coloco a vírgula. A vírgula, se eu não me engano, ela funciona sem aspas também. Mas é bom pegar por costume, colocar vírgula, porque muitas vezes tu está delimitando por um caractere em que o Linux entende que é um comando para executar na linha, aqui como um comando mesmo jogado, e não para ele passar para dentro do cut. Então as aspas ajudam nisso. E "-f" é a coluna, field, que eu vou estar usando. Então no nosso exemplo, vamos trazer o nome só das pessoinhas. Quero só o nome das pessoas. F1, primeira coluna. E rodando, ele já trouxe certinho aqui só os nomes. Lembrando que o arquivo completo é assim. E com o cut, eu consigo cortar essa informação. É exatamente esse texto aqui que o cat traz, como foi nesse comando de cima. O cat trouxe esse texto. Então eu pego esse texto, uso o pipe para jogar esse texto todo para o próximo comando. E aí eu dou a ordem de corte nele. Eu falo corte na vírgula, ele cortou todos na vírgula. E eu digo o field 1, primeira coluna. E veio aqui a primeira coluna.
O cut ele tem umas particularidades bem bacanas, que é, por exemplo, eu quero trazer o nome e o telefone das pessoas. Então, eu uso vírgula, o telefone é a 3 e 3. E ele me traz um novo arquivo com nome e telefone. Isso é extremamente útil quando você trabalha com arquivos muito grandes, em que você tem tarefas do sistema operacional, tem usuários, tem links, tem, tem registros, que é o nosso caso aqui, nós temos dados. Esse comando ajuda muito. Ele tem uma outra forma de uso também, que é o hífen. Vamos supor que eu queira trazer um nome, documento e telefone. Então seria 1,2,3, certo? Ele traz as três colunas. Um atalho para isso é o hífen. Me traga da coluna 1 à coluna 3. E ele tem o mesmo resultado. Então com o hífen eu consigo dizer de tal a tal coluna. Vou pegar o completo de volta. Eu quero agora do documento ao endereço. Então seria 2 menos 4. Ó, trouxe do documento ao endereço. No caso, se eu quiser trazer o nome e telefone, acho que eu já mostrei nome e telefone, é 1,3. Vem o nome e o telefone. Você pode colocar aqui junto com esse comando várias outras coisas também, que por exemplo, um comando de filtragem. Esse nós vamos ver com mais detalhes mais pra frente. Mas eu quero filtrar até um dos desafios que tem aqui, dos exercícios. Pera que estão batendo. Até vou fazer os desafios aqui com vocês, os exercícios. Daí o desafio fica para vocês fazerem em casa. Primeiro exercício é utilizar o comando cut no arquivo para mostrar na tela apenas o nome e o endereço dos usuários. Acabei de mostrar esse exemplo. O nome e o endereço seria 1,2. 1,4, acho que é. Isso. Nome e endereço. Mostre os nomes do arquivo para mostrar os nomes na ordem inversa que está no arquivo. Para mostrar na ordem inversa é o esquema de manipulação do gato do Linux, em que a leitura de arquivos é usado como cat. O gato, seguindo uma lógica da cabeça de quem criou o comando, claro. Como se faz a leitura do arquivo ao contrário? Se cat, cat, lê o arquivo, então gato ao contrário, lê ao contrário. TAC, TAC. Deixar aqui para mostrar da mesma forma. Então, ele lê de ponta cabeça. Aqui é o gato normal, começando nome, João, Maria, José, Edgar. Com o gato ao contrário, TAC, exatamente o mesmo comando ao contrário, você tem a mesma coisa, só que ao contrário. Edgar, Maria, João e nome. Esse seria o exercício 2. O terceiro exercício é o mais legal e mais útil, uma das coisas mais bacanas do Linux também, que é o grep. O comando grep, deixa eu carregar o arquivo todo aqui. Cat. O comando grep ele funciona da seguinte forma: você carrega um arquivo, que eu estou usando aqui o cat, para carregar ele para carregar todos os registros, e agora eu uso o grep. O grep ele faz uma filtragem nas linhas usando expressão regular, que é uma linguagem de programação totalmente única dele, em que te permite encontrar qualquer coisa em textos. O exercício aqui diz que é para encontrar quem começa com mais 55. Seguindo essa lógica, então, mais 55 no telefone. Eu não vou fazer uma filtragem exatamente pela coluna, vou procurar só a informação mais 55 para ficar mais didático e fácil. Mais 55. Então, grep roda uma expressão regular, EP, expressão regular, que vai encontrar o que tem mais 55. Opa. Dando um enter, ele já me informa até, inclusive colorido, que encontrou duas linhas com mais 55. E repare que com o comando cat,
ele carregou o arquivo todo, inteiro. Jogando esse arquivo inteiro pro grep, o grep me retornou só 2 linhas. E assim eu consigo ir filtrando, colocando mais condições e mais condições. Dá inclusive para brincar aqui, fazer mais um grep. Por exemplo, Maria. Quero encontrar telefones brasileiros que a pessoa seja Maria. Dou um Enter, ele me filtrou mais uma vez por uma linha só. Mas no caso vamos pegar só o grep do telefone. E o exercício pede para que tu carregue nome e documento dos usuários. Então que fica bem mais fácil. Agora cut, o delimitador "-d". Eu coloco como vírgula, que é o formato do nosso CSV, "-f", nome e documento. Nome é coluna 1, documento coluna 2. Eu posso fazer para ficar mais legal 1,2. Para ficar bem claro que são 2 colunas, e com um Enter eu tenho só o nome e o documento das pessoas que têm telefone brasileiro. Se reparar, ele tinha o arquivo completo, certo? Joguei o grep de telefone, me retornou 2. O telefone está contido nesse texto. É importante que ele esteja contido no texto. Então, está aqui o telefone. Pesquisei, ele me destacou o telefone e na sequência eu dei a ordem de corte. Carrego o endereço com o telefone, pesquisa pelo telefone e dá a ordem de corte. Pá, mostrou o nome e o telefone. O nome e o documento de quem tem endereço brasileiro. Se eu mandasse pesquisar o grep depois de cortar, em que o telefone já não está mais contido aqui, ele vai acabar não encontrando nada. Grep mais 55. Ó, como que ele não encontrou? Porque o arquivo em que o grep recebeu já não existe mais o telefone nele. Porque eu carrego o arquivo, jogo para o cut, tirando o telefone, e dou um grep por mais 55, já não existe o telefone. Então é importante ter essa ordem em mente de que quando você dá um comando, é preciso de que a informação que o comando busca esteja ainda contida no texto. E por último, tu corta. Daí dá para aplicar uma formatação, fazer uma tabelinha legal. Isso dali nós vamos vendo mais para frente. Mas a ideia do comando cut é essa: tu poder cortar poder fazer um pouquinho do que o Excel faz, que é organizar colunas, mostrar. Você pode inclusive inverter, por exemplo, eu quero primeiro o documento e depois o nome. Então, 2, 1. Não funcionou. Ele só respeita então a ordem em que as coisas estão. 1,2. Ele respeita a ordem do documento mesmo, original. Ele não permite você personalizar tanto. Essa personalização de trocar, primeiro colocar o endereço e depois o nome, quem vai fazer mais pra frente é o comando walk. Esse comando nós vamos ver mais pra frente, que ele tem uma linguagem própria, bem interessante. Acho que o grosso do cut, o mais básico possível dele, é esse. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Para mim ficou claro, ficou funciona? claro. Se tiver alguma dúvida, pergunta algo simples, que daí eu consigo responder. Se for muito complexo, não garanto a resposta. É brincadeira. Alguma dúvida? Beleza. Alguém conseguiu rodar o cut aí? Conseguiram rodar enquanto eu expliquei? Rodaram algum Sim, exemplo? algumas eu fui fazendo aqui junto. Massa. Vou dar um exemplo também do cut aqui também, que é legal, que é o etc barra passwd. Isso. Aqui é onde antigamente ficavam armazenadas as senhas. Hoje é só um armazenador. Ele só armazena hoje os usuários e algumas outras informações. Esse cara, ele é o etc barra passwd. É parte do sistema operacional Linux. Ele traz as informações dessa forma, para você separado por 2 pontos, em que você vai ter o identificador do usuário. Esse X aqui, ele é a senha do usuário, mas ela não é mais armazenada aqui.
tem um outro arquivo criptografado para isso e com as devidas medidas de segurança. O ID do usuário, o ID do grupo, o nome do usuário, a pasta home do usuário e o tipo de terminal que o usuário usa. Quando ele loga, o que ele vai usar. Então nós podemos brincar aqui com o cut -d. Qual que é o delimitador desse arquivo? Alguém arrisca dizer? Dois pontos. Boa! Ganhou uma estrelinha. -f. Eu quero mostrar o nome do usuário. O nome. Como assim delimitador? Delimitador é o que separa uma coluna da outra. Então, o que Entendi. separa cada coluna aqui são os dois pontos. No Entendi. caso aqui, tu tem um nome aqui separado por vírgulas. Seria um outro delimitador. Ah, entendi. Acho que seria mais um separador, né? Eu falo delimitador para referenciar com a letra D. Certo. Eu quero trazer agora o identificador do usuário, que é esse cara, e o nome. Que números que eu vou ter que usar? Alguém arrisca dizer? O ID e o nome. Uma das dúvidas que eu tinha muito era se começava do 0. Mas ele começa sempre do 1. Então o ID fica em... O nome fica... O identificador dele 1, 2, o ID é o 3. Então vamos colocar 3, vírgula, e eu quero o nome do usuário também, que é 4, o 5. Vou colocar no 5. Então, dando um Enter, eu vou ter o identificador e o nome do usuário. Vários desses usuários aqui, o Linux está por default no sistema já. Por exemplo, o root sempre vai existir. Usuário games, eu não sei porque ele cria, mas vem junto. Daemon. Enfim, mas o meu usuário mesmo é esse cara aqui. Então, aqui tu consegue manipular também. Eu quero o home do usuário, que é o 6, eu acho. Isso. Então, vou trazer o nome e o home. O identificador dele, string e o nome. Então, e o home, isso. Então, o Zulian, minha pasta é essa. O GDM, a pasta dele é essa. E assim eu consigo trabalhar com os dados também. Isso é o cut. Aqui ele tá mais, tô mostrando mais como uma forma de organizar, mas mais para frente eu vou mostrar uma forma em que você consegue pegar dados, por exemplo, desse arquivo. Vamos inventar qualquer coisa aqui. Eu pego, leio esse arquivo, extraio dele só os nomes dos usuários e direciono para um comando que manda e-mail, por exemplo. Mandar e-mails. Então aqui ele vai ter os nomes dos usuários e vai mandar e-mails. No caso, seria uma lista de e-mails, né? Mas tu consegue usar o cut como uma peça para você fazer uns script muito mais cabuloso, usando só esse operador pipe aqui. Que, cara, esse negócio é tão fantástico, você vai conseguir fazer coisas incríveis em uma única linha de comando. Tudo bem que a linha vai crescendo, né? A linha, vou pegar uma aqui que eu fiz a filtragem dos telefones. Aqui. A linha de comando acaba sendo extensa, mas se tiver um certo... se você ler os comandos e conhecer eles, vê que não é coisa muito complexa. Aqui são 3 comandinhos simples que deram um resultado interessante de trazer um nome e o número do documento só. Também filtrando pelo Brasil, num arquivo que podia ter, sei lá, 1 milhão de registros. Com um único Enter você filtra só o que interessa para você. Bom, acho que o básico do cut é isso mesmo. De tarefinha para vocês, para casa, para amanhã, quem tiver a fim de fazer, tá aqui. Mostrar na tela o endereço de IP de cada placa de rede disponível da máquina onde o Linux está. É bem mais, parece muito mais complexo, e mas se pesquisar no Google como pegar os IPs Não é o ipconfig, não? o ipconfig é no Windows. Eu sou todas as respostas aí. Talvez tenha que pesquisar no Google ipconfig no Linux. É. Mudou uma letrinha ali só. Acho que é IPA ou IF config, alguma coisa assim. IF. Daí roda um grep, que
que é a expressão regular que eu mostrei aqui. Rodando um grep, você acha os IPs e com o cut, você corta todo o lixo da linha e deixa só o IP. Mas faz de conta que eu não contei a resposta assim. O negócio é muito cabuloso. Bom, é isso sobre o cut. Alguém tem alguma dúvida? Críticas, sugestões, elogios? Nice, mano. Mais uma ferramenta aí pra minha toolbox. Massa. Duas, Curti. né? Tem o grepzinho aqui. Não, o grep eu já conhecia. Mais pra frente eu vou fazer umas aulas cabulosíssimas de expressão regular, cara. Mano, expressão regular eu preciso aprender, hein? Cara, Então precisa aprender até o que é. Que eu não sei. Eu jogo lá no Google sempre, tipo, expressão regular pra fazer tal coisa. Eu só copio e colo, porque eu já desisti de entender essa porra. Né? Mano, expressão regular é tão louco quando tu aprende. Assusta de tu olhar e acaba dando um certo receio e medo de tentar fazer as expressões regulares próprias. Mas É um recurso muito poderoso, né? Mas com o tempo, assim, uma dedicação mínima em cima, tu consegue pegar expressão regular e fazer umas paradas muito cabulosas, cara. Que te resume 100, 200, 300 linhas de código de programação em uma única expressão, cara. Nossa. Então teus Aí é códigos, e sem contar que é muito elegante, cara, tu fazer um código com uma expressãozinha regular que busca o telefone. Aguardo ansioso. Até se puderem dar uma estrelinha no repositório do curso. O curso ele foi montado pelo meu brother Crozeta. O cara é um dos programadores que mais me ajudou na vida, cara. Ele me ensinou Linux, me ensinou expressão regular. Então se derem um joinha lá, uma estrelinha no repositório dele. Voltando aqui, vocês têm acesso às outras aulas também. Se quiserem ir tomando spoiler, eu já adiantei um pouquinho da aula de pipe. Adiantei toda a aula de pipe, no caso, eu acho. Mas tá valendo. Ela tá ali. Na próxima aula eu vou dar uma explicação de pipe. Talvez avançar já para os próximos comandos. O sed eu vou ter que estudar, que esse daqui é mais cabuloso. O sed é onde vai ser usado realmente a expressão regular. Aqui ele vai, se quiserem até um spoiler, dá pra entrar lá e já ver um pouquinho do que é a expressão regular. Top. Esses bagulho é muito Legal. cabuloso de tu olhar sem entender. Até quando você olha entendendo não faz muito sentido. Mas vou fingir de que é simples. Tá entendendo. Sim, tô entendendo. Ó, tá claro o que tá acontecendo, bicho. Você não tá entendendo? Eu tô. Mas com as explicações certas em cima, acaba sendo simples. Acaba ficando simples. Beleza, era isso que eu tinha pra mostrar hoje pra vocês. Vou dar uma estrelinha nesse daqui também. Ele escreveu isso em 2018. Foi quando eu fui cobaia dele pra essas aulas. Até vou trocar uma ideia com ele, ver se ele lançou mesmo esse livro. Daí eu falo pra vocês. Beleza, da aula de hoje é isso. Se ficarem algumas dúvidas, tem o grupo do Zap também. Deixa eu fechar aqui a gravação.